Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem está feliz com Cristo nesta noite? Eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, quero saudar os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero ser grato a Deus, não quero tomar o tempo dos irmãos, então já quero pedir aos irmãos que abram comigo a Bíblia em Mateus, no capítulo de número 9, do verso 21, somente este verso, para trazer o tema desta noite. Quero externar os agradecimentos à vida dos irmãos, na pessoa do pastor Green, dirigente do culto, do recomeço, na sexta-feira, junto ao diácono Gabriel. Deus abençoe a vida de vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gazano também, dirigente aqui da sede. Quero ser grato a Deus pela vida do pastor Jairo Barbosa, presidente aqui do campo de Balneário Camboriú. Amém? Sou grato a Deus pela vida dos irmãos também, pessoas que têm sido nossos amigos, que nos acolhem na obra. Irmão Alisson ali, Deus abençoe os seus pais, irmão Luiz, irmã Clarice, a vida do irmão Anatan, Deus abençoe, irmão Josué, amigo também que o Senhor nos trouxe. E eu quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos obreiros. Quero ser grato a Deus pela vida especial da minha esposa, São 11 anos de casado e minha princesa aí, graças a Deus. E Deus abençoe, minha maior apoiadora do meu ministério. E externar principalmente a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, porque por Ele, dele e para Ele, somente a Ele, como foi louvado nesta noite, o Senhor Jesus Cristo, pertencem a glória, o louvor e o domínio. Amém? Mateus 9, 21. Quem achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: pois dizia esta mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Pode se assentar, louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra que corriqueiramente ela sempre é pregada, trazida, um ensinamento, uma revelação, uma aplicação para a vida de cada um de nós. Esta é uma palavra que demonstra a fé de uma mulher a qual desconhecemos o nome dela e mostra o resultado da fé de uma pessoa em Cristo Jesus. E eu estava orando por esta semana e na terça-feira o Espírito Santo de Deus, enquanto eu estava trabalhando ali, pastor, eu estava lendo o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, estava lendo e ali em 2 horas eu li todos os 2 livros. E aí eu estava procurando uma mensagem, porque o meu estilo de pregação, eu sempre costumo dizer que eu não sou um pregador que eu fico lendo a Bíblia para procurar a pregação. Eu leio a Bíblia porque eu amo a palavra de Deus. E o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos concede uma mensagem revelada, nos traz uma mensagem ao povo de Deus. E eu estava lendo ali, e de repente o Espírito Santo me disse assim: olha, estou lhe dando uma mensagem. E ele me deu o tema desta mensagem, pastor. Ele me deu o tema, pastor Green, o tema que eu quero trazer hoje nesta noite é a forma correta de encontrar a Deus e aquilo que se busca. E se tivesse um título a trazer nesta noite sobre esta mensagem, são as 3 formas de tocar a presença de Deus. E eu quero usar 3 textos em paralelo para explicitar esta mensagem, para trazer uma revelação do coração de Deus para o teu coração nesta noite. E eu quero usar dos exemplos. O primeiro exemplo que eu quero trazer nesta noite se encontra no 2º livro de Samuel, no capítulo 6, no versos 6 e 7, aonde mostra a história de um homem chamado Uzá. Eu quero também usar o texto de Números 20, no versículo do 8 ao 12, aonde mostra a história do homem de Deus, Moisés. E também quero fazer menção deste texto de Mateus 9, 21, acerca da mulher do fluxo de sangue. Amém? Pois bem,
Existem 3 formas de tocar a presença de Deus. Notem que a mensagem a qual Deus traz hoje nesta noite, eu pedi uma confirmação, e Deus usou poderosamente a vida do irmão Gabriel para falar sobre tocar, a mão de Deus tocando o seu povo, ou tocando a nossa vida, e ali confirmou a mensagem a qual o Senhor havia me entregue. Então, eu tenho um entendimento acerca da mão, a mão a qual Deus criou o ser humano, a mão a qual o Senhor fez para que nós usássemos ela para adorar, para trabalhar, para cumprimentar alguém, como diz o apóstolo Paulo, levantando as mãos santas, adorando a Deus sem ira nem contenda. Então, a mão é um instrumento de criação, é um instrumento de labor, é um instrumento de trabalho. A mão também é um instrumento de adoração. E um dos 5 sentidos do ser humano é o sentido do tato, do toque. E nós vemos diversas e repetidas vezes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, Deus pedindo aos sacerdotes, ordenando aos sacerdotes que tocassem nas coisas santas de forma correta, que ungissem o tabernáculo, que ungissem os materiais da tenda do templo, que as leis cerimoniais que se encontram em Levítico, em Êxodo, em Números, aonde você vai ver ali no Pentateuco, no Antigo Testamento, Deus instruindo acerca de tocar em pessoas mortas, acerca de tocar em coisas impuras, e nós vemos ali o toque das mãos do ser humano em coisas consideradas imundas, impuras. Então, espiritualmente nós entendemos que a mão humana, ela tem um poder de abençoar. A mão humana, se você for ver no Novo Testamento, qual é a ordem que Deus deu aos presbíteros, né? Que impôssem as suas mãos sobre o enfermo, e o enfermo seria sarado. Então nós vemos Deus usando as mãos dos homens para trazer cura ao seu povo. Nós vemos Deus usando as mãos do povo dele para trazer instrução, para trazer bênção sobre o povo. Quem não se recorda quando Moisés foi ali com suas mãos estendidas e a batalha se desentravava ali no vale, e enquanto ele permanecia com as suas mãos estendidas, o povo vencia a guerra. Então nós vemos agora, um exemplo que eu quero trazer nesta noite para você, essa introdução para você entender qual é o poder do toque, qual é o poder da mão de Deus e qual é o poder que Deus entrega na mão do homem. E eu quero trazer o exemplo lá de 2 Samuel 6, versículos 6 e 7. Existia um homem chamado Uzá, e Uzá era filho de Abinadab. A Bíblia vai dizer que naquela época, a Arca da Aliança, naqueles tempos havia sido roubada pelos filisteus, na época do sacerdote Eli, e o povo disse: Icabode, a glória de Deus se foi de Israel. E quando os filisteus tomaram a arca ficou na terra dos filisteus, a arca começou a trazer doenças, mortes para aquele povo. Então Deus, ele faz algo naquele povo, permitindo aquelas pragas acontecerem, para que a arca fosse devolvida a Israel. A arca é devolvida pelos filisteus a Israel, fica na casa de Abinadab. A Bíblia vai dizer que ela fica 20 anos na casa de Abinadab, e um dos filhos de Abinadab é chamado Uzá, o outro se chama Aiô, mas eu quero focar na vida de Uzá. A Bíblia diz que a arca fica durante 20 anos na casa de Abinadab. E durante aqueles 20 anos, nada de especial, de incomum, de sobrenatural acontece na vida de Abinadab, ou de Uzá, ou de algum dos seus filhos. Então a Bíblia vai nos mostrar que certa feita chega o tempo do rei Davi. E o rei Davi, ele é levantado por Deus para um tempo de avivamento, um tempo de restauração, um tempo de renovo. E ele manda buscar a arca na casa de Abinadab. E a Bíblia vai dizer que eles buscam a arca, eles mandam um carro de bois.
A arca é colocada sobre o carro de bois, é levada para Jerusalém, debaixo de grande clamor, de grandes danças, de grande louvor. E a Bíblia vai dizer que certa feita, Uzá ia caminhando atrás do carro de bois e a arca em cima. E certa feita os bois tropeçam, a arca resvala e Uzá estende a mão e toca a arca. E quando Uzá toca a arca, a Bíblia vai nos dizer que ele é fulminado de morte por Deus. Deus levanta a sua ira e permite que Uzá venha a falecer no local onde ele toca a arca. E o que me chama, uma palavra que me chama muito a atenção nesse texto, é que ele foi irreverente. A palavra irreverente significa ter falta de reverência às coisas de Deus. Este é o primeiro exemplo de alguém que toca na presença de Deus de forma indevida. O segundo exemplo que eu quero lhes trazer é a história de homem de Deus, Moisés, provavelmente o grande homem de Deus do Antigo Testamento. Moisés, em Números capítulo 20, do verso 8 ao 12, você pode ler na sua casa, eu quero me adiantar. Ele está em um lugar, e neste lugar o povo está pedindo por água. E nesta feita, Moisés, ele recebe uma instrução de Deus. Deus fala a ele dizendo assim: Moisés, fala com a rocha, e da rocha verterão águas para o povo beber. E Moisés, a Bíblia vai nos dizer na história ali contida, que ele chega perante o povo muito irado, porque o povo continuava reclamando, murmurando, irritando a vida de Moisés. E Moisés, com muita raiva, em vez de obedecer a Deus e santificar a ordem que Deus havia lhe dado, ele pega o seu cajado, dá 2 pancadas na rocha, a água verte para o povo beber, e a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés logo após o episódio e diz para ele: olha, Moisés, porque tu não santificou a minha presença, não obedeceu a minha ordem, não fez aquilo que eu lhe mandei, eu estou fazendo com que você não entre na terra prometida. E o terceiro exemplo é da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não nos mostra o nome desta mulher. Nós a conhecemos como a mulher do fluxo do sangue. E ela padecia de uma hemorragia, ou seja, ela tinha um fluxo contínuo de sangue. Diz a história que ela tinha uma menstruação ininterrupta durante 12 anos. Ela sangrava pelas suas partes íntimas. Durante 12 anos ela padecia desta doença. Mas ao ouvir falar de Jesus Cristo, que Ele era aquele que haveria de vir, o Messias, o prometido, aquele a qual foi profetizado pelos profetas, por Isaías, dizendo: este é o ungido do Senhor que veio para curar, para libertar. Ela, ouvindo a palavra que Jesus, por onde passava, milagres aconteciam, ela logo toma uma decisão. E falou em seu coração dizendo: olha, se ao menos eu tocar na orla das suas vestes ou nos seus vestidos, tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. E todos sabem a história, como ela foi, rompeu a multidão, tocou nas vestes e foi curada por Jesus Cristo. Então eu quero trazer para você 3 paralelos e 3 formas de tocar a presença de Deus. O primeiro exemplo que eu dei aqui nesta noite sobre Uzá, ele toca de maneira irreverente, ou seja, sem reverência alguma a Deus. Ou seja, o pai dele durante 20 anos teve a arca em sua casa. A Bíblia vai dizer que eles eram da tribo de Levi. A Bíblia vai dizer que eles eram acostumados com o sacerdócio, acostumados com a presença da lei, a presença dos estatutos. Eles sabiam,
Porém, eles não tinham temor, eles não tinham reverência. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta noite, talvez você pode ter 10, 20, 30, 40 anos de banco, 40 anos na presença de Deus, 40 anos de crente, mas de nada adianta se você perder a reverência às coisas de Deus. Não adianta de nada você ter um nome de usar, ser da tribo de Levi, ser filho do fulano de tal, mas não ter reverência na presença de Deus. O segundo exemplo, Moisés, o grande nome do Antigo Testamento. Moisés, o grande líder, o libertador do povo de Israel. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele foi irreverente, um homem que não teve reverência na hora que deveria ter, pastor Gazano. Na hora que deveria ter reverência, ele não teve. Por quê? Deus lhe mandou fazer algo, Deus lhe mandou fazer A, e ele fez B. Quantas vezes não é assim na minha e na tua vida? Deus lhe manda fazer algo, fazer alguma coisa, daquela maneira, e nós queremos dar um jeitinho, nós queremos dar ajuda para Deus, e Deus está dizendo para você nesta noite, Deus não precisa da tua ajuda, Deus precisa da tua obediência. E ele tocou aonde ele deveria somente falar com a rocha, ele tocou na rocha. E a forma que ele tocou na rocha foi de forma bruta, de forma violenta. Mas a mulher do fluxo de sangue, a qual a gente não sabe o nome, ela é uma anônima, ela é uma pessoa que você não sabe a família dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe, a Bíblia não fala, né, o sobrenome, quem dirá o nome. Oh glória, mas porém Jesus conhecia a vida dela. Sabe o que Deus quer dizer para você nesta noite? Talvez você acha dentro do teu coração que você está esquecido por Deus. Talvez você tenha dito em você mesmo, diz para você mesmo assim, ó: ah Senhor, eu não tenho nome, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém me está vendo o que eu estou fazendo para ti. Mas Deus está dizendo para vós nesta noite: eu tenho visto o teu sofrimento, e a maneira que tu tens tocado o meu coração é diferente. Ela tocou o coração de Deus, ela não tocou as vestes. Muitas vezes eu e você queremos tocar a Deus, como diz a palavra: me adoram com os lábios, porém o coração está longe de mim. E Deus, ele tinha naquela mulher um mistério tão grande, que aquela mulher, ela determinou em seu coração, ou seja, ela creu com todo o seu coração. Não é pela palavra somente da boca que você crê, não é pela palavra que somente você adora a Deus num louvor bonito, não, mas em espírito, é em verdade, é no coração que se adora a Deus. E é pela fé que você toca em Jesus. Aquela mulher, ela não tinha nome, diferente dos outros dois citados, que tinham nome, que tinham família e renome. Esta mulher não tinha nome, porém, ela tinha algo diferente. Agora eu quero trazer também algo relacionado a tocar as coisas de Deus de uma forma certa. O primeiro, tocou indevidamente. Como assim? A Bíblia vai dizer no livro de Levíticos, no livro de Êxodo, vai dar instrução aos sacerdotes sobre a arca, sobre a construção da arca, sobre como deveria ser carregada. A arca, ela deveria ser carregada não por animais, mas por pessoas, e essas pessoas teriam que ser da tribo de Levi, especialmente da família de Coate, ou seja, os coatitas. Eles deveriam carregar a arca com hastes de madeira sobre os ombros. Essa era a ordem de Moisés, essa é a ordem de Deus àquele povo. Ou seja, porque eles estavam carregando a arca em cima de uma carruagem de bois? Se eles sabiam o que deveria ser feito e estavam fazendo ao contrário. Deus está dizendo para você: por que você não faz aquilo que deve ser feito? Não faça o contrário do que Deus está te dizendo para você fazer. A palavra já te ordena a fazer, então faça. Tem gente que fica procurando confirmação de todo lado, mas a palavra já nos está ordenando a fazer aquilo que deve ser feito. Se eles tivessem observado a palavra,
eles não teriam colocado aquela arca na carroça. Se eles tivessem observado a palavra, eles saberiam que não deveria se tocar. Uzá não era da tribo, era da tribo de Levi, porém, não era das famílias dos coatitas. Então por que ele tocou a arca? Porque ele tocou algo que ele não tinha o conhecimento correto. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então tudo aquilo que você desconhece vai fazer com que você pereça. Tudo aquilo que você desconhece vai fazer com que a bênção de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, a presença de Deus não se manifeste por completo em tua vida. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço do seu caráter, da sua palavra e da sua presença, mais autoridade em Deus, mais poder espiritual Ele investe em mim e em você, mais eu consigo me aproximar e mais Ele se aproxima de mim. Então, ele toca de maneira indevida e Moisés fere a rocha. Porém, aquela mulher do fluxo do sangue toca com fé. Agora eu vou dizer para você nesta noite: quantas vezes nós viemos à igreja, fazemos uma campanha, fazemos oração, oramos na madrugada, oramos no monte, oramos, mas não sabemos como tocar a presença de Deus da maneira correta. Por quê? Porque o primeiro critério para nós tocarmos a presença de Deus é conhecer, como eu já disse. Conheça a Deus que você serve, prossiga em conhecer os seus mandamentos. Então, se você conhece a Deus na maneira pela palavra, e você começa a ter experiências com o Espírito Santo de Deus, você começa a conhecer as profundezas de Deus. Como diz a palavra, o espírito humano conhece a profundidade do pensamento do homem, porém o Espírito de Deus conhece a profundidade da mente de Deus. Aqueles que têm a mente de Cristo conhecem o coração de Deus e sabem aquilo que Deus tem para ele. Então, esta mulher, ela não tinha o conhecimento teológico na palavra avançado, ela não tinha um conhecimento na retórica, ela não tinha um conhecimento sacerdotal, ela não tinha um conhecimento dos fariseus, dos saduceus, não, ela tinha um conhecimento dentro do seu coração, e esse conhecimento, sabe qual é? É o conhecimento chamado fé. A fé é a prova daquilo que você não vê, mas crê. A fé é direcionada, a fé ela é inteligível, a fé ela não é palpável, a fé ela é uma chave invisível que abre algo que ninguém consegue ver, ou seja, a fé abre portas onde não há parede, a fé abre, aleluia, mares, a fé abre rios, a fé abre coração de Deus para o meu e o teu coração. Ela abre a perspectiva do céu para a terra. A fé abre a janela do céu. A fé traz salvação. A fé, ela purifica. A fé liberta. A fé move montanhas. A fé, uma palavra tão pequena, porém com efeito tão extraordinário. Glória a Jesus. Ou seja, agora, para continuar, eu quero encerrar logo esta mensagem, para não me alongar muito. O que produziu na vida de cada um deles? O que produziu a vida de Uzá em tocar em Deus? Morte. O que produziu a vida de Moisés em tocar em Deus? Morte. Além de ser rejeitado, produziu a morte. E o que produziu o toque daquela mulher que a gente não sabe o nome, conhecemos por mulher dos fluxos de sangue? Vida. Se você tocar da maneira certa em Deus, se você tocar com fé, se você se achegar a Deus, se você ter o princípio da palavra estabelecido em teu coração, se você ter o conhecimento do teu Deus, se você ter, aleluia, se você ter intimidade com o Espírito Santo,
Você tocará na presença de Deus, e a presença de Deus tocará em você nesta noite. E quando a presença de Deus toca em uma pessoa, existe algo que acontece. Onde há morte há vida, onde há doença Deus promove curas, aonde há depressão Deus promove libertação, aonde aonde há tristeza Deus promove alegria. Aonde há, meu Deus, aonde há dúvida, Deus promove fé. Aonde há incerteza, Deus promove a certeza. Deus promove milagres, mas nós devemos tocar da maneira correta em Deus. Devemos tocar da maneira correta. O resumo de toda essa mensagem, ela vai mostrar que Uzá tocou de maneira errada em Deus, e a consequência para ele e o resultado dele foi tragédia. Ele tocou de maneira errada e obteve o resultado chamado tragédia. Imagina uma festa de louvor bonita, imagina aquele Pentecoste, imagina uma adoração, e Davi cantando, pulando, pandeiros, harpas, símbolos sendo tocado, a arca de Deus sendo levada. A arca de Deus representa a glória de Deus, a presença de Deus sendo levada de novo a Jerusalém, uma tarde, um dia de alegria. De repente alguém toca de maneira errada e vira um funeral. Vira um funeral. Produziu o quê? Tragédia. Tragédia. Quantos ministérios, quantas igrejas que eu, 14 anos servindo a Cristo desde os meus 18 anos, há 8 anos como pastor, vai fazer 8 anos como pastor. Quantos lugares que Deus me enviou, irmãos, que começaram bem e terminaram em tragédia, porque tocaram em Deus da maneira errada, tocaram na palavra de maneira errada, ensinaram a palavra de maneira errada, pregaram a palavra de maneira errada, usaram os dons do Espírito Santo de maneira errada. O que provoca? Tragédia, tragédia familiar, tragédia ministerial, tragédias pessoais. Quanta gente está afastada dos caminhos do Senhor, quanta gente está perdida no mundo, quanta gente está aí, eu não gosto de dizer o termo desviado, porque o desviado é o diabo, mas quantas pessoas afastadas do Evangelho, porque foram ensinadas a tocar na presença de Deus de uma forma errada. Uzá foi um desses. Vamos contextualizar. Era de uma família crente, porque era família de sacerdote. O pai dele tinha 20 anos a arca na casa. Sabe o que é isso que Deus quer dizer? Às vezes a presença de Deus, ela fez tanta coisa na nossa vida, conforme os anos, que a gente vai se acostumando. Que a gente vai murchando, já não busca mais, já não ora mais, já não vai para as campanhas de oração. Eu sou uma pessoa assim, irmãos. Eu gosto de contar o que a gente vive. A gente tem que pregar o que vive. Eu sou formado em teologia, eu amo a palavra, eu gosto da exegese, uma boa homilética. Graças a Deus me formei com excelência. Mas eu sempre fui do fogo. Eu oro há 14 anos ininterruptos no monte. Eu sou do fogo, irmão. Embora não pareça ser, mas quem a gente conhece mais pessoalmente assim, gosta do fogo, de uma glória, do poder, de uma unção, do avivamento, do Pentecoste. Ô glória! Então eu costumo ensinar dessa forma, irmão. Nossa vida tem que ter um equilíbrio. É que nem um passarinho, ele precisa de 2 asas para voar. Então a pessoa tem que ter experiência na palavra, alicerce na palavra, sabedoria da palavra, mas não rejeitar o poder de Deus, não apagar o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Deus fala em mistério, Deus mostra, Deus dá visão, Deus dá sonho, Deus te manifesta. Mas parece que nós não somos a Assembleia de Deus. Você sabe a história, já leu a história do teu ministério? Você conhece? Gunnar Wingren, Daniel Berg. Sabe como é que eles chegavam para evangelizar lá no sertão do Nordeste, lá em Belém, do Pará? Eles batiam de casa em casa. Eu li na biografia. E eles sabem o que eles falavam? Onde tem uma pessoa doente aí? Aí a pessoa dizia, tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa ali. Então traz aqui que Jesus vai curar. Porque eles tinham ousadia.
eles não tinham somente a teoria da palavra, mas eles viviam a palavra. E Deus está despertando o seu povo nesses dias para viver a palavra intensamente. Então, qual foi o resultado, o resumo de Moisés? Ele tocou em Deus de maneira duvidosa. Como assim? Ele tinha dúvida. Por quê? Ora, Deus falou para ele, a primeira vez que Deus dá uma ordem para dar de beber ao povo, se eu não me engano é em Refidim, acho que está lá em Êxodo 17, aonde Deus fala para ele tocar na rocha, ferir a rocha, certo? E dali saiu águas. Mas em outro episódio, lá em Números 20, Deus manda agora não ferir a rocha, mas falar com a rocha, certo? Só que ele fez? Ele ficou em dúvida. Ora, uma hora Deus fala que é para ferir, outra hora Deus fala que é para tocar. Aí esse povo atribulado só me incomodando. Sabe uma coisa? Então toma para beber aqui, ó. Bateu na rocha duas vezes. Teve resultado ou não teve? Teve, né? Porque saiu água. Só que a consequência foi desastrosa para Moisés. Porque existe um princípio nisso. A palavra que eu prego, que você prega, que Deus te usa, salva quem ouve, salva quem recebe, porém não salva quem prega. Dom não salva ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus. O que mostra se você é de Deus ou não é os teus frutos. Por isso que você vai ver lá no tribunal do céu, um pregou em meu nome, expulsou o demônio, fez milagre, tudo dom. Porém este nunca conheci, aparta de mim para o fogo. E aí chamou um outro povo lá, esse deu de beber, esse deu de comer, esse deu de vestir. Fizeste essas coisas a mim, Jesus falando para aquele povo. Mas quando nós fizemos isso, Senhor? Quando que a gente te viu nu, ou passando fome, ou doente? Aí Jesus diz, quando fizeste um desses pequeninos, fizeste a mim. Frutos. Obras salvam? Não é isso a palavra quis dizer. Se você fazer bastante obra para Deus, você vai ser salvo. Porque a maçonaria muito lugar faz obras de caridade. Só que Tiago vai dizer na sua epístola que a fé sem obras é morta. Um diz que tem fé, porém eu faço obras para mostrar a minha fé através delas. Então a fé ela não é algo que fica parada, a fé ela é movimento, a fé age. Não adianta falar que você é de Deus, que você é de Cristo, que você é evangélico. Não adianta se vestir bonitinho, colocar terno e gravata, colocar a Bíblia debaixo. Ei! O que vai mostrar a diferença no dia a dia é o teu jeito de falar, de tratar as pessoas, de tratar a tua esposa, de se portar no teu trabalho, a ousadia que você tem para anunciar o Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Frutos de amor. Então a consequência em Moisés foi uma consequência desastrosa. Ele tocou em Deus de maneira duvidosa e o resultado foi uma consequência desastrosa. Então, para encerrar nesta noite, uma mulher, a qual eu não sei o nome, você não sabe, talvez tenha um teólogo aí que sabe, pastor Green deve saber, oh glória, alguém deve saber o nome dessa bendita desta mulher. Mas se ninguém de nós saber, não importa. Jesus sabia quem ela era, o que ela precisava e o que Ele fez na vida dela. Deus está dizendo para você, Ele sabe quem você é, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que você precisa. Ela tocou em Deus de maneira correta, o resultado foi maravilhoso e a vida foi transformada. 12 anos sangrando, 12 anos sofrendo, 12 anos longe da família, 12 anos impura segundo a lei de Moisés.
ela não poderia tocar em Jesus, porque Jesus era um profeta, um homem santo. Então, segundo a lei, se ela tocasse no corpo de Jesus, Jesus se tornaria impuro. Por isso que ela tocou nas vestes, porque ela tinha temor da palavra de Deus. Ela sabia o que estava fazendo. E agora Deus está chamando você nesta noite. Você está aqui nesse culto de sexta-feira. Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe o que você está fazendo aqui? Quem sabe o que está fazendo aqui nesta noite? Você sabe o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Você quer tocar em Deus hoje nesta noite? Então toque a Deus com a tua adoração. Toque a Deus com tua fé. Toque a Deus com a tua ousadia. Deus está dizendo para você nesta noite: não precisa de prerrogativas, não precisa de nome, sobrenome, não precisa de cargos, não precisa de muita coisa. O que precisa é ousadia, o que precisa é fé, o que precisa é temor da palavra, o que precisa é você sair da inércia nesta noite. O que precisa é você sair do marasmo nesta noite. O que precisa é para você parar de sangrar. O que precisa para Deus curar as feridas do teu coração que está sangrando. O que Deus precisa fazer na tua vida nesta noite é que você entenda que Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui e Ele quer que você toque nele pela fé. É dia de tocar em Jesus pela fé. É dia de ter resultado positivo. É dia de ter vida transformada. É dia de Deus operar maravilhas em tua vida. Mas nesta noite, pelo amor de Deus, não fique disperso, não fique olhando, tocando a Deus de forma errada. Pare de se incomodar com a vida do teu irmão, pare de querer tocar na vida do teu irmão. Oh glória, vou falar, Jesus. Para de ser um reparador, para de ser um reparador na vida do teu próximo, mas seja, como diz a palavra, um reparador das brechas. Repare as tuas brechas hoje. Ferida significa uma brecha aberta que continuamente sangra. Quando Jesus ele vem tocar, quando ela toca em Jesus, a brecha é fechada. A ferida é cauterizada, o sangramento é estancado. Feche as brechas da tua vida nesta noite. Qual é a brecha que tem sangrado em você hoje? Qual é a brecha que tem sangrado durante meses, anos em tua vida? É necessário ser cicatrizado, curado. É necessário a brecha ser fechada. Talvez a brecha da tua vida seja um pecado. Talvez a brecha da tua vida seja uma falha. Talvez a brecha da tua vida seja uma vergonha. Talvez a brecha da tua vida seja algo que você não tem força. Mas existe um aqui que é médico dos médicos, e ele faz algo que ninguém pode fazer. Aonde o médico, doutor, especialista não chega, ele chega, ele toca, ele cura, ele sutura e ele deixa marcas. Ele deixa marcas, tal como Jacó. Deus tocou em Jacó, porque ele lutou com o anjo e o anjo lutou com ele. Houveram marcas da batalha, mas ele carregou a marca, ficou manco até o final da sua vida. Paulo disse: eu carrego as marcas do evangelho em meu corpo, as chibatadas, chicotadas. Quais são as marcas? Quais são as marcas que você tem carregado em teu corpo? Se coloque em pé hoje, nesta noite. Tenho mais 4 minutos. 4 minutos. Espírito Santo de Deus. Irmã, você é de branco, irmã? Você mesmo. O Espírito Santo de Deus manda lhe dizer:
Sou eu, Deus, quem cuido da tua vida. Sou eu, Deus, que sei as marcas que tu carrega em tua alma. Conheço eu os teus sofrimentos. Conheço eu lá, Rastobre, Anaia, Sébia, a tua vida. Conheço eu as tuas marcas, feridas do passado. Sou eu, Deus, quem vi sofrimento. Sou eu, Deus, quem vi muitas vezes pessoas da família olhando e dizendo para lá vai ela novamente na presença de Deus, lá vai ela para a igreja. Muitos levantes, porém Deus manda lhe dizer: irmã, eu tenho visto, sei quem tu és, sei as tuas obras, e eu, o Senhor, digo para ti hoje, nesta noite, visito eu um dos teus da tua casa, entro com salvação, entro com libertação. Tu tens orado por uma pessoa dentre dos teus, e eu, o Senhor, tenho cuidado, zelado, guardado nas minhas mãos, pelas tuas orações tenho dado livramento de morte. Embora a pessoa tenha tomado caminhos e rumos distante de mim, eu trarei com a minha mão forte para a minha presença. Deus alcança uma pessoa da tua vida, irmã, e será breve aquilo que Deus irá fazer. O Espírito Santo de Deus se move. O Espírito Santo de Deus se move. Pastor Green, sua esposa, quem é sua esposa? Sua esposa? Levanta a tua mão. O Espírito Santo de Deus, ele toca em tua saúde hoje. O Espírito Santo de Deus toca. Eu vejo a mão do Senhor tocando em teu útero. Eu vejo a mão do Senhor tocando em teu ventre, e eu vejo Deus trazendo alguma cura, eu vejo Deus trazendo um toque, eu vejo Deus removendo algo, e eu vejo Deus colocando um renovo, eu vejo Deus tocando em tua saúde, algo que havia muito preocupado vocês, porém Deus diz: sou eu, Deus, que curo, sou eu, Deus, que saro, e sou eu, Deus, que renovo a tua saúde. Assim te diz o teu Deus nesta noite. Há alguém para Jesus aqui? Eu tenho mais um minuto. Há alguém para entregar a vida a Jesus aqui? Há alguém para reconciliar com Cristo? Há alguém que está afastado? A primeira alma, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Há uma alma para Cristo. Oh, esquenai, assube, candarabadai. Aleluia. Dá um abraço neste irmão aqui. Qual é o teu nome? O nome dele é Paulo. Que nome profético, né? Maior apóstolo do Novo Testamento. Paulo, o Espírito Santo de Deus conhece o teu caminho. Ele te trouxe aqui hoje de última hora. Grande foi a luta para tu estar aqui na casa do Senhor. Deus sabe as feridas, Deus sabe o teu caminho, e Deus manda lhe dizer: filho, estou contigo e nunca te deixei. Te trouxe hoje com mão forte aqui, e sou eu que mudo a tua história. Deus muda a tua história hoje, nesta noite. Você crê? Tu vais entregar a tua vida para Cristo? Então, eu queria estar encerrando nesta noite. Quero passar alguns pastores fazer a oração da salvação. Há mais alguém para Cristo aqui nesta noite, irmãos? Se não, pode vir um pouco à frente. Você que precisa de um toque de Cristo hoje, você que precisa de um toque, vem até a frente. Vem até a frente hoje aqui. Você que precisa de uma cura, irmão, vem até aqui no altar hoje. Vem até na frente. Nós estaremos orando hoje, nesta noite. Nós estaremos orando. Creio que aleluia, tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida. Creio que
escutas quando clamo.